Bom dia a todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar e a sua casa. Nós estaremos lendo um texto hoje que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo de número 13, que diz: E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Enquanto os nossos pecados nos afastam de Deus, que a palavra do Senhor diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor, o louvor nos aproxima dele. Naquele dia, na dedicação do templo feito por Salomão, o povo experimentou algo extraordinário. Os levitas começaram a tanger os seus instrumentos de corda. Batiam os tamborins, tocavam as trombetas, todos em uma bela harmonia louvavam ao Senhor. Foi tremenda a resposta de Deus diante daquele som. As notas não foram ouvidas apenas em Israel. Aquele louvor chegou até os céus. E naquele dia a terra esteve tão próxima do céu que as nuvens cobriram o templo. E ele continua enchendo o templo, que é a nossa vida, com a sua presença. Como é bom desfrutar desses momentos. Irmãos, eu já quero começar falando do que eu creio, pelo que eu leio nesse texto, pelo que eu interpreto em outras partes da Bíblia, o que eu entendo a respeito do poder da adoração. Queridos, aqui está dizendo que quando o povo de Israel louvou ao Senhor, a presença de Deus se manifestou. Só que isso começou a ser construído desde a época de Davi. Davi falou assim: olha, eu estou vivendo em palácio e o Senhor está morando, a arca do Senhor está morando em tendas. Vamos fazer uma casa, mas o Senhor mandou uma mensagem para Davi através do profeta dizendo o seguinte: Davi, por acaso eu habito em templos feitos por mãos? Ou seja, assim, eu não preciso disso, mas eu vou permitir, porque o desejo era de honrar a Deus com um local maravilhoso. Davi morava num palácio, ele não queria que a arca ficasse em tendas. Então o Senhor entendeu aquilo como uma adoração, mas Davi tinha muito sangue nas suas mãos, e por causa desse sangue, Davi não poderia tocar na construção de algo santo. Então ele preparou tudo e deixou todos os utensílios prontos, todo o ouro, toda a madeira, para Salomão, seu filho, construir no seu lugar. E Salomão construiu. E depois que Salomão construiu, ele preparou todo o ministério de louvor. Ele chamou Asaf, que já era um músico velho desde a época de Davi. Asaf orquestrou tudo, deixou tudo preparado, fez os ensaios. E no dia do culto principal, quando tudo foi tocado, a presença de Deus veio. Deus já estava sendo honrado antes, mas a manifestação do poder dele se culminou no dia da adoração. A palavra do Senhor também diz que Deus habita no meio dos louvores. Não que Deus não habite em mim, não que Deus não habita no coração dos irmãos, ou Ele não venha se fazer presente na igreja quando nós estamos reunidos, porque casa do Senhor somos nós. A igreja é um local onde nós nos reunimos, é claro, é um local consagrado, nós não fazemos o que queremos, nós precisamos ter reverência, mas a casa somos nós. Só que, queridos, quando eu e você abrimos a nossa boca para expressar o que está dentro do nosso coração, há uma conexão direta com o céu, como na hora da oração, mas acredito eu que com uma resposta muito rápida de Deus. Porque dentro de nós há o fôlego de vida, há o Espírito Santo de Deus junto do nosso espírito. Fora essa carne, fora esta matéria perecível, há o nosso espírito, que esse espírito veio de Deus, é o fôlego de Deus na nossa vida, foi dado lá em Adão. O Espírito de Deus soprou em nós e nós nos tornamos um espírito também. E o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Quando nós adoramos, há uma conexão direta com o Pai. E os irmãos que são convertidos, que já receberam o Espírito Santo como morada nas nossas vidas, e não para visitar, nós cremos que o Espírito Santo veio de uma vez por todas e habita em nós. Nós nos tornamos casa e moradia. Nós até cantamos o hino que nós somos casa favorita. Casa favorita, não eu em particular, mas a igreja do Senhor, onde o Espírito Santo ama estar. Quando nós adoramos a Deus e há essa conexão, o nosso coração se rasga. Quando eu digo nosso coração, eu falo a nossa alma. É por isso que eu acho tão importante a questão do jejum. Porque quando nós fazemos jejum, queridos, nós estamos pegando essa matéria que é perecível, que somos nós, e estamos abdicando de algo que a alimenta
para alimentar o que está por dentro. Então o nosso espírito, o homem interior, ele se torna forte e a nossa carne se torna fraca. E nós conseguimos ter mais percepção daquilo que é sobrenatural. E eu fico triste quando eu vejo isso sendo perdido pelos nossos irmãos com o passar do tempo. Existem pessoas que estão perdendo a noção, até a crença no sobrenatural, através do louvor, através da adoração, através do jejum, através da oração, porque já oraram tantas vezes sem sentir nada, né? E chega ao ponto de pensar, poxa vida, eu acredito, tem pessoas que pensam, acredito que é só orar. Eu oro e jogo para cima e Deus dá se Ele quiser, e se Ele não quiser, Ele não dá. É óbvio, Deus faz a vontade dEle. Mas Ele prometeu, em 2 Crônicas 7,14, eu não creio que seja só pelo povo de Israel, eu creio que se expandiu por todas as pessoas, por todas as nações. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, e hoje nós nos chamamos pelo nome dele, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Eu creio que quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, o nosso coração se abre. A nossa vida se abre. Sim, há emoções, né? E a emoção, ela pode vir de um coração que está buscando santificação a Deus. Isso é um processo constante, porque não há ninguém perfeito, mas nós estamos nesse processo. Mas também pode ser tocado e aberto num coração de uma vida que anda em pecado, porque esse momento de adoração é para expressar o que está por dentro. Talvez aquela vida que seja em pecado, ela adora, tem um encontro com o Senhor, e a partir dali há uma mudança que é feita através, aí sim, da palavra. Porque isso aqui é que pauta os meus caminhos. É a partir disso aqui que eu devo viver. Então eu vivo a partir disso e adoro a partir daquilo que está dentro de mim. Queridos, se existe alguém aqui que está participando desse devocional ou depois que estará assistindo gravado, porque sempre fica na página. Se você já não sente o toque do Espírito Santo quando adora, se você já não sente o despertar do Espírito Santo dentro da sua vida, alguma coisa errada tem. Talvez você esteja preocupado ou preocupada demais com o mundo que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um excesso de passado ou um excesso de futuro que nós chamamos de ansiedade, e isso causa depressão. A própria depressão impede que isso aconteça, porque nós não conseguimos focar no aqui e no agora. Nós não estamos engatados, nós não estamos presos na realidade do presente. Isso atrapalha. Se existem pessoas que já não sentem o toque do Espírito Santo, talvez seja também um outro fator, o mais importante de todos, que não tem uma vida constante de oração diária, que gasta ali pelo menos os seus 10, 15 minutos com o joelho dobrado, ou andando, ou dirigindo, falando com Deus, mas com o coração aberto, sem pensar em 1 milhão de coisas. Ou talvez não tem costume de cantar, de abrir o coração e se rasgar vivendo a palavra que está sendo cantada. Olha o que nós cantamos agora, que letra maravilhosa. Olha, quando eu olho a tua santidade, aí você canta imaginando, fechando seus olhos, pensando no Senhor. Quando eu olho a tua santidade e contemplo a tua formosura, quando tudo se apaga devido ao seu resplendor, e você está no meio desse momento, adorando, falando com Deus, se entregando, irmãos, não tem como você não ser ministrado pelo Espírito Santo, a não ser que eu não consiga me conectar àquilo que eu estou expressando. Por isso é importante demais viver o momento. E eu falo isso com propriedade porque eu sou uma das pessoas mais distraídas do mundo. Eu consigo estar aqui ao mesmo tempo falando com os irmãos. Se eu não vigiar, eu posso estar pensando em outras coisas lá fora. Alguém pode estar conversando comigo e se eu não vigiar, eu escapar da conversa e depois perguntar coisas que a pessoa já falou. Isso acontece. E eu sempre fui assim desde criança, então é uma vigilância constante. Por isso, quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu leio da palavra, quanto mais eu me envolvo com coisas espirituais, mais conectado com Deus eu fico. Agora, se tem uma coisa que é como colocar uma turbina na minha vida espiritual, são os dias que eu faço jejum. Meus amigos, é algo maravilhoso. É como se eu desprendesse as amarras que me prendem nesse mundo carnal. Quando eu faço jejum é como se eu tivesse desconectado daquilo que me tira a atenção. Quando eu tiro um dia para, se possível, não mexer no meu celular, de não assistir programas de televisão, eu sou uma pessoa que ama assistir filmes e séries, quando eu me desconecto um pouco disso, mas eu troco isso por algo que seja edificante, não adianta também desconectar e não fazer nada.
troco isso por algo edificante, isso me transforma, isso mexe lá no meu interior e eu consigo adorar. Na verdade, se torna até difícil cantar sem derramar lágrimas, porque quando o Espírito Santo toca na minha vida, toca no meu homem interior, o meu homem exterior, que é a minha carne, ele sente essas emoções. E é incontrolável, você acaba chorando, mas não é necessário, queridos, nós termos que sentir para Deus estar conosco. Não quero que os irmãos entendam que eu estou fazendo aí uma apologia aos sentimentos. Na verdade, os nossos sentimentos são enganosos, né? Nós podemos sentir emoção por diversas coisas, por uma música bem tocada ou algo do tipo. Mas quando nós conectamos a nossa vida com Deus, a nossa adoração com Deus, a nossa entrega com o Senhor, maturidade dentro da palavra, para nós não sermos enrolados por ninguém, para que uma mensagem bonita de alguém que falou bonito e mexeu no meu interior e eu pensar assim, poxa, é Deus que está tocando. Eu sei pela Bíblia que é o Espírito Santo, porque eu conheço quando o Espírito Santo fala. E quanto mais intimidade eu tenho com Ele, mais sentido isso faz em mim. A adoração tem esse poder. Aqui no povo de Israel, não vou dizer, apesar de que eu gostaria que isso acontecesse nos nossos dias, mas o povo de Israel viu a glória do Senhor descer através da sua Shekinah, através dessa fumaça da glória, da nuvem da presença de Deus ali dentro. Muitas das vezes nós poderemos ser tomados por emoções, ou simplesmente nos sentir cheios. Talvez não caia uma lágrima, talvez eu não sinta nem vontade de chorar. Talvez eu não sinta na minha pele os arrepios, mas por dentro de mim eu estou tão em paz, eu estou tão completo, estou tão pleno. E quando nós estamos plenos, meus queridos, não importa o que o mundo te ofereça. Pessoas plenas, repletas de Deus, elas estão satisfeitas. O mundo oferece os pecados e ela fala, não, obrigado, estou cheio. É uma alimentação. Só que eu preciso fazer isso todos os dias da minha vida, através da leitura, através da oração, para que eu esteja sempre conectado com meu Deus. Amém? Que essa palavra possa ser ministrada diretamente no coração de cada um dos irmãos e que o Espírito Santo de Deus possa usar a sua vida para abençoar outras pessoas e que você tenha esses momentos com Deus. Que você procure isso da igreja, procure quando você estiver em culto. Agora nós estamos aqui em Joinville, por exemplo, no estado de Santa Catarina inteiro e no Paraná, estamos aí impedidos de fazer culto, né? Nós temos que cuidar, realmente são momentos difíceis, mas voltará as oportunidades, nós estaremos diante de Deus adorando e servindo a Ele junto com os nossos irmãos. Mas você pode fazer isso na sua casa, pega o seu sonzinho, pega o seu celular, põe um fone de ouvido, coloca um louvor maravilhoso, coloca ele ali, começa a falar, começa a adorar. Faça isso por um tempo de qualidade. Não faça isso como a última coisa do seu dia. Não faça isso quando você estiver cansado. Dá o seu melhor para Deus. Eu creio que você vai viver experiências com Deus diárias. Talvez no início isso fique meio patinando, né? Mas quando se tornar algo comum, quando você aprender a se abrir, se tornará algo muito mais fácil. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai tocar cada um dos corações. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de todos e que a paz de Cristo seja no coração de cada um dos irmãos.